Eu a vi pela primeira vez em um sonho, mas acordei com o gosto amargo do seu veneno nos lábios. A figura sombria flutuava entre as sombras de Valbrava, seus olhos queimando como brasas no escuro. Eu não sabia ainda, mas aquela visão era apenas o começo de uma jornada que me levaria a lugares que nunca imaginei. Valbrava, uma cidade onde o tempo parece ter parado, é o tipo de lugar que poderia ser o cenário de uma história de terror. Aqui, as ruas estreitas são cobertas por uma neblina densa, como se o próprio ar estivesse tentando esconder os segredos que sussurram entre os tijolos desgastados. As luzes de neon piscam em letreiros desbotados, lançando um brilho fraco que se reflete nas poças d'água, criando uma dança macabra de luz e sombra. A atmosfera é opressiva, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração, esperando por algo a acontecer. Naquela noite, a neblina parecia mais densa do que o habitual, envolvendo o último refúgio, o bar que frequento com minha melhor amiga, Clara. O cheiro de cigarro e álcool misturava-se com a música suave que ecoava das paredes, enquanto os murmúrios dos clientes se entrelaçavam em um caldeirão de segredos. Era um lugar onde as risadas muitas vezes soavam mais como sussurros nervosos, como se todos estivessem cientes de que, em Valbrava, o que não se diz pode ser mais perigoso do que o que se fala. Clara estava sentada em uma mesa no fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e preocupação. Ela sempre teve uma atração por tudo que é oculto, e naquela noite sua energia era palpável. Eu a observava, sentindo uma pontada de ansiedade. Sabia que ela tinha algo em mente, algo que poderia mudar tudo, e não sei se estava pronta para isso. Você não vai acreditar no que encontrei, Clara exclamou, inclinando-se sobre a mesa, o cabelo desgrenhado em um estado de entusiasmo. Um ritual de amarração amorosa. Podemos fazê-lo para trazer Lucas de volta. O nome dele fez meu coração parar por um momento. Lucas, meu ex-namorado, o homem que me deixou com um vazio que parecia impossível de preencher. A ideia de trazer Lu de volta parecia tentadora, mas havia uma escuridão em seus olhos que me fazia hesitar. O que Clara propunha não era algo simples. Era um mergulho em um abismo onde não havia garantias de retorno. Clara, isso é sério. Você sabe que essas coisas têm consequências. Eu disse, tentando conter a inquietação na minha voz. E se algo der errado? Ela sorriu, um sorriso que misturava confiança e uma pitada de loucura. E se der certo, pense em nós duas, juntas novamente. Pense em Lucas. O desejo de recuperar o que havia sido perdido começou a se misturar com o medo. O ritual de amarração amorosa poderia ser a resposta. Mas a pergunta que pairava no ar era se o amor vale o risco de brincar com forças que não compreendemos. Enquanto a névoa se acumulava do lado de fora, uma sensação inquietante se instalava em meu peito. Era como se Valbrava estivesse nos observando, esperando para ver até onde iríamos em nossa busca por amor. Quando Clara começou a falar sobre os ingredientes e as instruções do ritual, a figura que eu havia visto no sonho voltou a assombrar minha mente. Eu não sabia ainda, mas a linha entre o amor e a obsessão estava prestes a se tornar perigosamente tênue. O que eu não poderia imaginar é que essa escolha nos levaria a um caminho repleto de horrores que nem mesmo a mais obscura das lendas poderia prever. Sofia era uma jovem de 20 e poucos anos, com cabelos castanhos ondulados que caíam desordenadamente sobre seus ombros. Seus olhos, uma mistura de verde e cinza, refletiam uma vulnerabilidade que poucos conseguiam enxergar. O recente rompimento com Lucas deixou marcas profundas em sua alma e sua busca desesperada pela recuperação do amor perdido a tornava ainda mais atraente para aqueles que enxergavam sua dor. Clara, por outro lado, era o oposto. Com sua personalidade vibrante e espírito indomável, ela sempre fora a força motriz por trás das ideias mais ousadas. Sua paixão pelo ocultismo a tornava fascinante, mas também a tornava imprudente. O que ela via como uma aventura, eu via como um risco. Enquanto Sofia se alimentava de sonhos de reconciliação, Clara se deixava levar pela sedução do desconhecido. Naquela noite, enquanto as sombras se acumulavam ao nosso redor, Clara começou a me contar sobre o ritual que encontrara em um antigo diário. Ela descreveu incensos e ervas mágicas, um círculo de sal e palavras que prometiam amarrar um coração ao outro. A ideia de que um feitiço poderia restaurar o que havia sido quebrado me intrigava, mas também me deixava inquieta.
Devemos fazer isso sob a luz da lua cheia, Clara dizia, seus olhos brilhando com um fervor contagiante. A energia será mais forte e as chances de sucesso aumentam. Enquanto ela falava, a cidade lá fora parecia se agitar. As luzes de neon piscavam como se respondessem ao chamado de nossas intenções. A ideia de usar magia para manipular o amor me fazia sentir um misto de fascínio e repulsa. Era uma linha fina entre a esperança e a obsessão, e eu estava prestes a cruzá-la. Mas e se Lucas não quiser voltar? E se o que estamos fazendo o afastar ainda mais? Eu perguntei, a dúvida se infiltrando em meus pensamentos. Se você não tentar, nunca saberá, Clara respondeu, sua voz firme. E se isso puder nos dar uma chance de sermos felizes novamente? O embate de emoções dentro de mim era intenso. Eu queria acreditar que havia um caminho para recuperar o amor que perdera, mas a ideia de estar atada a algo tão obscuro e desconhecido me deixava apreensiva. No fundo, uma voz sussurrava que talvez o amor não devesse ser forçado. Enquanto a noite avançava, a tensão entre nós aumentava. Clara estava tão convencida de que o ritual funcionaria que parecia não perceber os perigos que o cercavam. Eu queria alertá-la, mas a ideia de perder meu único amigo e a possibilidade de recuperar Lucas me deixava paralisada. A cidade de Valbrava, com suas sombras e segredos, observava nosso dilema, como se estivesse esperando para ver quem sucumbiria primeiro. Assim, enquanto o relógio marcava a hora da decisão, eu sabia que não havia como voltar atrás. O ritual estava prestes a se tornar uma parte de nossas vidas. E eu estava prestes a me perder em um labirinto onde amor e terror se entrelaçavam de maneiras que eu nunca poderia imaginar. A escolha estava feita e a escuridão que se aproximava era apenas o começo do que estava por vir. A lua cheia iluminava Valbrava naquela noite, lançando um brilho prateado sobre as ruas cobertas de neblina. O último refúgio parecia mais sombrio do que o habitual, como se a cidade estivesse segurando a respiração, aguardando o que estava prestes a acontecer. Clara e eu nos encontramos no meu pequeno apartamento, cercadas por velas, incensos e o diário que prometia nos guiar em nossa busca. O ar estava carregado, impregnado de uma expectativa palpável. Você se lembrou de tudo o que precisamos? Clara perguntou, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e nervosismo. Sim, mas isso ainda não me deixa confortável. Eu respondi, cruzando os braços, tentando abafar a inquietação que crescia dentro de mim. E se não funcionar? E se algo der errado? Então vamos tentar de novo, Clara disse, com um sorriso confiante. Mas eu sinto que esta é a única chance que temos. O amor verdadeiro não deve ser deixado escapar. O ritual começou com a formação do círculo de sal, cada grão cuidadosamente colocado para proteger nosso espaço sagrado. Clara recitou as palavras do diário, sua voz tremendo ligeiramente enquanto a atmosfera ao nosso redor parecia mudar. A luz das velas tremulava e eu juro que vi uma sombra se mover na parede, mas a atribuí ao meu estado nervoso. O cheiro do incenso preenchia o ambiente, criando uma sensação de euforia e medo. Agora precisamos chamar Lucas, Clara disse, segurando minha mão. Concentre-se nele. Pense em todos os momentos bons, em tudo que vocês tiveram juntos. Fechei os olhos tentando me lembrar do sorriso de Lucas, do calor de seus braços em torno de mim. Mas, à medida que me concentrava, uma sensação de pânico começou a se infiltrar em minha mente. O que eu realmente queria? O amor dele ou o controle sobre ele? As linhas entre amor e possessão estavam se tornando perigosamente borradas. Quando Clara começou a entoar as palavras finais do ritual, uma onda de energia percorreu o ar, fazendo os pelos da minha nuca se arrepiarem. O círculo parecia pulsar, e uma brisa fria atravessou nossa sala, apagando algumas velas. Olhei para Clara, que estava completamente absorta, os olhos brilhando como se estivesse em transe. De repente, a porta do apartamento se abriu com um estrondo, e o som de passos pesados ecoou pelo corredor. Meu coração disparou. Clara, você ouviu isso? Perguntei, mas ela estava tão envolvida no ritual que não parecia notar. Antes que eu pudesse pensar em me mover, uma sombra enorme se projetou na entrada. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado forma, uma presença opressiva que fazia o ar parecer pesado. Clara! Gritei, mas minha voz parecia distante, como se eu estivesse presa em um pesadelo. A figura se aproximou, e quando a luz da lua iluminou seu rosto, percebi que era Lucas.
Mas não era o Lucas que eu conhecia? Seus olhos estavam vazios, como se a vida tivesse sido sugada dele, e seu sorriso era uma máscara de dor. Sofia, ele disse, sua voz ecoando como um sussurro distante. O que você fez? O terror se instalou em meu peito, e a realização de que havia invocado algo muito além do que pretendíamos me atingiu como um golpe. Não era apenas o amor que estávamos tentando amarrar, mas algo muito mais sombrio. O ritual havia despertado uma presença que não poderia ser controlada. Clara, pare! Gritei. Mas já era tarde demais. O círculo de sal começou a se quebrar, e a energia que antes era promissora agora se tornava caótica. As velas se apagaram, e a sala foi mergulhada em escuridão. A presença sombria começou a envolver Lucas, e eu percebi que ele estava sendo consumido. Sofia, me ajude, ele implorou, a voz cheia de desespero. Mas a verdade era que eu não sabia como ajudá-lo. O que quer que tivéssemos invocado estava além do que poderíamos compreender. Quando a escuridão começou a se dissipar, Clara e eu nos encontramos de volta à sala, o ritual em ruínas e a figura de Lucas desaparecendo nas sombras. Ele não era mais o homem que eu amava, mas uma vítima de nossos desejos insaciáveis. A cidade de Valbrava parecia rir de nós, e eu sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. O que quer que tivéssemos despertado não iria embora tão facilmente, e a linha entre amor e obsessão havia sido cruzada de uma vez por todas. Os dias seguintes foram uma espiral de confusão e medo. A cidade de Valbrava parecia estar em um estado de calmaria enganosa, mas eu sabia que algo estava errado. Os sussurros que antes pareciam distantes agora ecoavam em minha mente, cada um deles trazendo uma nova onda de terror. Desde o dia do ritual, não consegui mais dormir. As visões de Lucas se tornaram frequentes, mas ele não era mais um consolo. Em vez disso, seus olhos vazios me seguiam, cheios de um desespero que eu não podia ignorar. Clara estava diferente também. Ela se tornara obcecada pela ideia de consertar o que havíamos quebrado. Passava horas folheando o diário, murmurando palavras que eu sabia serem perigosas. O entusiasmo que antes irradiava agora era uma sombra de seu antigo eu, como se a própria essência dela estivesse sendo drenada. Uma noite, não consegui mais aguentar. Clara, temos que parar com isso, eu disse, minha voz tremendo. O que aconteceu com Lucas não é normal. Precisamos encontrar uma maneira de desfazer o ritual. Ela se virou para mim, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Sofia, você não entende. Estamos tão perto. Eu sinto que estamos apenas arranhando a superfície do que podemos realizar. Antes que eu pudesse responder, uma batida forte na porta interrompeu nossa discussão. O coração disparou em meu peito. Quem é? Perguntei, mas a única resposta foi um silêncio profundo. O ar parecia mais denso e a sensação de que algo estava prestes a acontecer me fez hesitar. Clara abriu a porta lentamente e, quando o fez, a figura que estava do lado de fora fez meu sangue gelar. Era uma mulher de cabelos negros como a noite, com um olhar penetrante que parecia ver além de mim. Sou Isadora, ela disse, sua voz suave, mas carregada de uma autoridade que imediatamente me fez sentir vulnerável. Eu conheço o que vocês fizeram. Você sabe sobre o ritual? Clara perguntou, a esperança e o medo se misturando em sua voz. Sei mais do que você imagina. Isadora respondeu, entrando no apartamento com um ar de determinação. A amarração que vocês tentaram não é algo que pode ser controlado. Aquilo que invocaram trouxe algo muito mais profundo e antigo. A tensão no ar era palpável. O que você quer dizer? Eu perguntei, tentando entender a gravidade da situação. Lucas não é mais apenas um homem perdido, Isadora explicou. Ele foi marcado. O que vocês trouxeram à vida não permitirá que ele volte. A sombra que vocês invocaram é uma entidade que se alimenta de amor e dor. E agora ela está presa a vocês. O pânico começou a se instalar em meu peito. Então, o que podemos fazer? Como podemos libertá-lo? Isadora olhou para mim, seus olhos cheios de compaixão. Para desfazer o que foi feito, vocês precisarão enfrentar a entidade. Mas não será fácil. Ela se alimenta de suas fraquezas, de seus medos. Vocês terão que ser mais fortes do que nunca. O peso das suas palavras pairava no ar. Eu sabia que estávamos prestes a entrar em um caminho sombrio, mas a ideia de Lucas preso naquela escuridão era insuportável. O que precisamos fazer? Perguntei, determinada.
Há um lugar na cidade, um antigo altar onde as amarras são feitas e desfeitas. Vocês precisarão ir até lá e confrontar a sombra que invocaram. Somente assim poderão libertar Lucas. Enquanto Isadora falava, o medo começou a se transformar em algo mais poderoso. Determinação. Eu não sabia o que nos aguardava, mas a ideia de deixar Lucas nas garras da escuridão era insuportável. Clara estava ao meu lado e eu podia sentir que ela também estava decidida. A escuridão da noite nos envolveu quando nos preparamos para enfrentar o que havíamos despertado. Valbrava, com suas sombras e segredos, parecia nos observar, como se estivesse prestes a revelar o horror que tínhamos ignorado. O caminho até o altar era tortuoso e cheio de armadilhas. Cada passo que dávamos parecia ecoar na escuridão, e a neblina densa envolvia nosso corpo como um cobertor pesado. A cidade estava silenciosa, como se estivesse segurando a respiração, esperando por nosso próximo movimento. O medo se entrelaçava com a determinação, e eu sabia que não havia como voltar atrás. Chegamos ao altar, uma estrutura antiga e coberta de musgo, cercada por árvores retorcidas que pareciam ter vida própria. A atmosfera estava carregada de energia e o ar pulsava com uma sensação de expectativa. Clara e eu nos olhamos, um entendimento silencioso passando entre nós. Era hora de enfrentar a sombra que havíamos invocado. Isadora nos guiou até o centro do altar, onde símbolos antigos estavam gravados na pedra. Agora concentrem-se em Lucas. Chamem por ele. Ela instruiu, e eu fechei os olhos, tentando ignorar o frio que percorria minha espinha. Lucas, comecei, a voz tremendo. Estamos aqui, você não está sozinho. O vento começou a soprar, e as árvores pareciam se agitar como se respondessem ao nosso chamado. Volte para nós, por favor, Clara acrescentou, e a intensidade da situação aumentava a cada segundo. Então, uma presença começou a se formar diante de nós, uma sombra escura que se moldava em algo reconhecível. Era Lucas, mas não o Lucas que eu conhecia. Seu rosto estava coberto por uma expressão de dor, e seus olhos, uma vez cheios de vida, agora estavam vazios. Sofia, ele disse, a voz um eco distante. O que você fez? A dor em seu tom cortou meu coração. Nós estamos aqui para te libertar, Lucas. Precisamos enfrentar o que invocamos. A sombra ao redor dele começou a se agitar, e uma risada fria ecoou pelo ar. Vocês acham que podem me banir? Eu sou a essência do desejo e da perda. Eu sou o que vocês invocaram. O terror me paralisou, mas Isadora avançou, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Vocês têm o poder de desfazer isso, mas precisarão se unir. A força do amor verdadeiro pode superar o que foi criado na dor. Precisamos acreditar. Clara disse, segurando minha mão. Acreditem em nós, Lucas, em nosso amor. Com o coração na garganta, comecei a me concentrar nas memórias de Lucas, nas risadas, nos momentos felizes que compartilhamos. Eu não queria mais ser consumida pela sombra. Queria lutar por ele, por nós. A presença escura começou a se contorcer e uma onda de energia emana de nós, como se o amor que havia sido quebrado estivesse se reunindo novamente. Não! A sombra gritou, uma mistura de raiva e desespero. Vocês não podem me derrotar! Mas, com cada palavra que eu pronunciava, a sombra parecia enfraquecer. Lucas, você é mais forte do que isso. Volte para nós! Eu gritei. E a luz ao nosso redor começou a brilhar intensamente. Com um último grito de desespero, a sombra se desfez, deixando apenas Lucas em pé à nossa frente, pálido e tremendo. Ele olhou para mim e a vida começou a voltar a seus olhos. Sofia, ele sussurrou. Corri para ele e, ao tocar sua pele, uma onda de calor percorreu meu corpo. Você está aqui. Estamos juntos novamente. Eu disse, a emoção transbordando. Mas a cidade não estava livre da escuridão. As sombras ao nosso redor continuavam a se agitar, como se ainda houvesse algo mais a ser resolvido. Isadora olhou para nós, sua expressão grave. Vocês conseguiram libertar Lucas, mas a cidade ainda carrega as marcas do que foi feito. O amor é poderoso, mas também é frágil. Enquanto a névoa se dissipava e a luz da lua iluminava o altar, percebi que a luta nunca terminaria. Valbrava ainda guardava seus segredos e as sombras nunca desapareceriam completamente. Vamos enfrentar isso juntos, Lucas disse, segurando minha mão. E, enquanto a cidade se recuperava, uma nova determinação se formava dentro de mim.
O amor pode ser um laço, mas também pode ser uma força que nos impulsiona a enfrentar nossas maiores sombras. Com isso, deixamos o altar para trás, sabendo que a jornada estava longe de terminar, mas que juntos poderíamos enfrentar o que quer que Valbrava ainda nos reservasse.